Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Boa noite, a graça e a paz. Eu tenho uma palavra muito específica no meu coração nessa noite para compartilhar com você. Queria que você pudesse abrir comigo no livro de Salmos, Salmos 147, a partir do verso 7. Vamos ler logo em seguida também Salmos 95, no verso 2. Salmos 147, 7, se você puder abrir comigo, depois vamos ler Salmos 95, 2. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia nesses textos, quero desejar para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Que honra, privilégio ter você conosco nessa noite. Se você congrega já em algum lugar, leve a graça e a paz do Senhor ao seu pastor. Se você não congrega em nenhum lugar, aqui é um bom lugar para você estar, eu tenho certeza disso. Para você também que está aí nos acompanhando de casa, ou seja, onde você estiver, seja muito bem-vindo também ao nosso culto gratidão, a esse culto específico que nós realmente estamos todos reunidos aqui. Compartilha também esse culto com várias pessoas, assim como você, outros também vão ser alcançados. Salmos 147, verso 7, a Bíblia diz assim: cantem ao Senhor com ações de graças. Presta atenção nessa frase, com ações de graças. Você pode repetir comigo, ações de graças? Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. A gente também vê no Salmo 95, no verso 2, o seguinte: vamos à presença dele. Mais uma vez vemos aqui a afirmação com ações de graça. Repete isso comigo, ações de graças. E o texto continua dizendo: vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus e o grande Rei acima de todos os deuses. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração para o último dia do ano de 2025 se chama gratidão que gera multiplicação. Gratidão que gera multiplicação. Nessa noite, queridos, o que eu quero transmitir do Espírito para você é a importância de termos ações que demonstram no nosso coração uma gratidão ao Senhor. Sabe, queridos, estudando a Bíblia, estudando a palavra do Senhor, eu não consegui encontrar nenhum texto, nenhuma história, nenhuma palavra que pudesse ser associada à gratidão sem envolver uma ação. Se você encontrar algum texto na Bíblia na qual fala sobre gratidão sem envolver uma ação, por favor, me apresente, porque eu não encontrei. Porque todas as vezes que nós vemos algo relacionado à gratidão, nós vemos isso associado a uma ação, a um gesto, a um comportamento de expressão física. A maior ação de amor para com a humanidade é o Senhor entregando o seu Filho por toda a humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele demonstrou com um gesto, com um comportamento, o sentimento que Ele tinha para conosco. No texto citado pela Dalila, na multiplicação de pães e peixes de Jesus, Ele pegou o que Ele tinha e mais uma vez Ele demonstra com um gesto, com um comportamento, aquilo que estava no coração dele. Ele levantou aos céus e falou: graças eu te dou, Pai. Quando nós vemos, querido, gratidão na Bíblia, ela vai estar associada a um comportamento, a um gesto, a uma ação. Assim como lemos nos textos onde Davi, ele nos estimula a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor. E isso está ligado ao quê? A uma ação, a um comportamento, a uma demonstração física daquilo que está dentro de nós. E sabe, queridos, que o Senhor Ele tem me instruído muito a respeito disso, sobre nós demonstrarmos com a nossa vida, com os nossos comportamentos, atitudes de gratidão para com o próximo, para com
o cônjuge, filhos, aqueles que estão acima de nós e acima de tudo para com o nosso próprio Deus. E tem um texto na Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11, nós temos alguns minutos só, então os textos que eu vou estar lendo, eu vou me acelerar para que a gente possa ganhar o maior tempo possível. A gente não vai ficar até a meia-noite, amém? A gente vai ficar até no máximo às 9h30, glória a Deus. Talvez você está pensando, meu Deus, a gente vai ficar até a meia-noite, virar. Não, queridos, vamos ficar até 9h30, vamos ceiar, vamos celebrar. Eu tenho uma palavra profética no meu coração para liberar sobre a sua vida. Você recebe nisso? Eu tenho essa palavra, eu quero liberar sobre toda a igreja, uma palavra específica. Mas antes eu preciso liberar isso sobre você, essa palavra que o Senhor me instruiu. E Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11, até o 19, nós vamos ler uma história até um tanto conhecida, a história da cura dos 10 leprosos. Você já ouviu, leu ou escutou essa história? Uma pessoa só, então toda a igreja vai ouvir hoje a respeito da história dos 10 leprosos. Glória a Deus. A Bíblia fala assim em Lucas 17, 11. Do caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe a este, e era ele samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse é um texto conhecido, talvez você já tenha lido ou até mesmo escutado essa história, e ela carrega as verdades que a gente vai aprender nessa noite sobre a verdadeira ação de graças. Nós estamos vendo aqui, querido, leprosos, e eu quero contextualizar você para que você possa entender aonde a gente vai chegar. A lepra, ela pode ser comparada a uma doença dos dias de hoje chamada hanseníase, que é uma doença que tem cura, é uma doença que tem tratamento, mas diferente de mais de 2000 anos atrás, essa era uma doença que não tinha cura. Era uma doença que ela externava no corpo em manchas, dependendo do grau, as pessoas ficavam até deformadas. E o que essas pessoas tinham que fazer? Se isolar. É por isso que elas viviam em uma aldeia, como o próprio texto diz, ou seja, eles estavam longe da sociedade, eles estavam longe do convívio social habitual de uma pessoa saudável, e agora eles estavam vivendo em um lugar isolado. A Bíblia deixa claro que era uma aldeia, ou seja, essas pessoas estavam ali da maneira delas, tentando viver uma vida comum, muito provavelmente cultivavam, trabalhavam, mas isoladas das pessoas que eram até então saudáveis, agora por conta dessa enfermidade que elas carregavam. A Bíblia diz que Jesus estava vindo e passou por aquele lugar, e aqueles leprosos chamaram ele. A fama de Jesus, ela percorria por toda a região, onde as pessoas sabiam que Jesus podia curar. E um daqueles leprosos chama Jesus e fala: né, mestre, nos cura, nos limpa. E Jesus olha para eles e diz: olha, vão até os sacerdotes e mostrem que vocês estão limpos. E a Bíblia deixa muito claro que eles foram curados indo até o sacerdote. Não foi quando Jesus liberou a palavra, mas foi quando eles estavam no caminho, ou seja, eles precisaram de fé para crer na palavra
do Senhor. Quando nós temos fé, querido, naquilo que o Senhor tem falado para nós, isso é uma atitude de obediência e de gratidão daquilo para com que Ele tem conosco. E sabe, queridos, que isso é uma instrução poderosa para o seu próximo ano, é você ter fé e você acreditar mesmo antes de ver. Olha que coisa extraordinária e sobrenatural. Mas se a gente não tomar cuidado, vamos vivendo uma vida onde a gente começa a acreditar simplesmente naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca e naquilo que a gente sente. Mas o que a palavra de Deus nos diz, querido, para conquistarmos aquilo que Ele tem liberado para nós, é a respeito de crer, de ter fé. E a Bíblia diz, olha, vão até o sacerdote. E quando eles estavam indo no caminho, foram purificados, assim como o texto fala. Mas o texto ele não acaba aí. Continuando, nós vemos que dos 10, quantos voltaram? Você leu o texto comigo, queridos? Um apenas voltou. Presta atenção, os 10 foram curados. Mas apenas um dos leprosos, e a Bíblia deixa claro que era um estrangeiro. Lucas escrevendo mostra que era um samaritano, volta dando glória a Deus e agradecendo porque ele foi curado. E aí aonde eu quero chegar? É na indagação de Jesus para com aquele leproso. Jesus ele não perguntou aonde estavam os 9, questionando se eles tinham sido curados ou não. Jesus tinha fé naquilo que ele fazia. Jesus sabia que os outros 9, assim como esse, também tinham sido curados. O questionamento de Jesus para com esse leproso, esse ex-leproso, agora limpo, não é no sentido de dúvida. Meu Deus, será que os 9 também foram? Esse aqui foi que eu estou vendo, mas e os outros 9? Cadê? Será que eles também foram? Não, não foi nesse sentido. A indagação de Jesus para aquele leproso, ex-leproso que voltou, dando glória a Deus, foi: cadê os outros 9 que não voltaram para agradecer como você? Cadê os outros 9 que também foram purificados, mas diferente de você, não voltaram para dar glória e agradecer pela cura que receberam? Em outras palavras, por que eles não voltaram e demonstraram com um gesto uma gratidão pelo que foi feito? Vamos tentar nos colocar nessa situação. Vamos tentar imaginar que éramos nós, esses leprosos, e que estávamos vivendo uma vida mais ou menos parecida com a deles. Livres da sociedade, abandonados, esquecidos, vivendo em uma comunidade distante, agora tentando se adaptar por conta daquela doença que não tinha cura. E Jesus passa na nossa aldeia. Sabemos que Ele pode nos curar. Mediante a obediência de fé que a gente tem em seguir o comando dEle, somos curados. Será que eu e você não estávamos gratos pelo que Jesus fez por nós? Você tenta imaginar, queridos, será que esses 9 não estavam gratos pela cura que receberam? É claro que não, queridos, provavelmente eles estavam muito gratos. Eles também estavam muito gratos pela cura que receberam. Mas diferente do leproso que voltou para demonstrar essa gratidão, os outros não voltaram. Mesmo muito provavelmente sendo gratos de coração pela cura que receberam. O que Jesus nos mostra com essa lição? Não basta simplesmente termos gratidão com o nosso coração. Temos que expressar com comportamentos a nossa gratidão pelo que Ele tem feito por nós. Não como uma espécie de barganha, não porque o Senhor precisa disso, mas sabe, queridos, porque vemos que é necessário ações de graças. Jesus ele questionou o comportamento dos outros 9, porque eles não foram demonstrar com ações a gratidão pela cura que eles receberam. E Jesus exaltou a vida do que voltou e falou: fez muito bem, vai em paz, porque a tua fé te salvou. E sabe, queridos, quantas vezes nós estamos mais ou menos como esses leprosos,
que somos gratos de coração, mas não expressamos em gestos essa gratidão. Se eu perguntar a você, querido, se você ama o Senhor, com certeza você vai dizer que ama. Se eu perguntar a você se Deus, Ele é o teu Senhor e Ele está acima de qualquer outra coisa, você vai falar para mim que sim, assim como para mim também. O Senhor está acima de tudo, eu amo o Senhor, eu sou grato pelo que Ele fez e Ele tem feito na minha vida. Mas sabe, queridos, que não basta simplesmente a gente ter isso no nosso coração, isso precisa ser externado. Como, pastor? Como eu externo a minha gratidão pelo que o Senhor tem feito por mim? Com palavras, com obediência à palavra, seguindo o que Ele nos diz, externando com gestos, comportamentos, até mesmo palavras. Mas tem como ser de mentira? Claro que tem. Tem como você expressar que ama o Senhor sem estar ligado de coração. Mas sabe, queridos, que não tem como você ter o coração e não demonstrar isso em gestos. Se está dentro, se você é grato, isso precisa ser externado. Se está dentro, uma gratidão, um amor, um zelo, seja pelo Senhor, ou até mesmo por alguém, isso precisa ser externado. Ações de graças, comportamentos, gestos. E eu sei que parece algo tão simples, mas sabe, querido, se fizermos uma autoanálise, muitas vezes não temos feito isso na nossa vida, às vezes com Deus, ou às vezes com o próximo, ou às vezes para com quem está do nosso lado. Não, mas ele sabe que eu amo ele, ela sabe que eu amo ela. Ela sabe que ele é importante para mim. Ele sabe que ela é importante para mim. Amém. Então demonstre com gestos, com ações, com expressões de amor. Porque isso é bíblico, meu irmão. Não tem como você só ser grato de coração sem demonstrar ações. O Senhor, Ele deu. Ele fez um comportamento ligado ao que Ele sentia por nós. Não, eu amo os meus filhos que estão aí na terra, tá? Mas o que eu vou fazer? Não, eu só amo. Não. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele expressou com um comportamento. Eu preciso fazer algo, eu dou. Eu vou dar ao meu filho. Eu vou externar esse sentimento, esse amor que eu tenho para com eles com um gesto. E sabe, queridos, que nós precisamos ter essa consciência para 2026. Não somente ter o nosso coração grato pelo Senhor, mas externar isso com comportamentos. Não somente ter o nosso coração grato para com pessoas, mas externar isso com gestos, com ações, com comportamentos. Eu amo a minha esposa, amém, então demonstre com comportamentos. Mulher, eu amo o meu marido, você mulher, eu amo o meu marido, então demonstre com gestos e com comportamentos. Eu amo os meus filhos, então demonstre com gestos e com comportamentos. Externe esse sentimento que você tem. Seja onde você estiver, seja por quem for. Por quê? Porque isso é bíblico. E o que isso vai atrair na minha vida? Favor, prosperidade, portas abertas. Ações, querido, dos céus para conosco. Tantos textos eu poderia citar aqui. Vemos o próprio Jesus tendo um comportamento de gratidão, mesmo que aquilo que ele tinha não era suficiente, mas vimos 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vemos em Atos 16, Paulo e Silas levantando os braços, gritando em alta voz, louvando ao Senhor, dando graças a Ele, e vemos as cadeias sendo rompidas, e eles sendo libertados daquele lugar. Sabe, queridos, uma ação de um coração grato, ela ativa o favor dos céus, ela ativa a provisão do alto. Quando você levanta as suas mãos, adora ao Senhor, você tem expressões de gratidão para com Deus e a sua palavra. Os céus se abrem e derramam favor imerecido sobre a sua vida. E sabe, queridos, 2026 é um ano onde eu e você precisamos
ter mais ações e comportamentos de gratidão. Sabe por quê? Porque nós estamos cercados muitas vezes por um ambiente de incredulidade e de murmuração, onde nada está suficiente. O emprego não está bom, o dinheiro não está bom, a economia não está boa, o governo não está bom, a esposa não está boa, os filhos não estão bons. E aí parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. Parece que o que os outros estão vivendo sempre é melhor do que o que você está vivendo. E você nunca consegue enxergar gratidão em nada. Você nunca consegue agradecer a Deus diante de nada. Deixa eu falar algo para você, queridos. Gratidão, a verdadeira gratidão não é somente porque algo aconteceu, mas muitas vezes ela também vai ser por fé. Vai ser uma gratidão de fé. 5 pães e 2 peixes iam alimentar aonde, queridos? 5.000 homens. Provavelmente não ia alimentar nem a equipe de Jesus. Um cenário natural que estava inclinando Jesus a murmurar. Meu Deus, mas não tem nada, está faltando. Fiquei aqui pregando um monte de dia, não tem comida nem direito para mim, que dirá para o povo. Mas o que Jesus fez? Mesmo o alimento não sendo suficiente, ações de graças. Ele fez algo que demonstrou a gratidão que ele tinha pelo que ele possuía, mesmo não sendo suficiente. Paulo e Silas, queridos, tinham todos os motivos para reclamar e murmurar e não ser grato, dito que estava acontecendo, mas pela fé, eles levantaram a voz e demonstraram com ações gratidão pelo Senhor, e algo aconteceu. Eu não estou aqui também, queridos, ensinando você a estar conformado. Conformado talvez com o cenário ou com a situação que você está. Até porque não é a vontade de Deus. Deus deseja que eu e você possamos crescer e romper todos os dias em todas as áreas da nossa vida. Essa é a vontade de Deus. Mas sabe, queridos, enquanto aquilo que a gente deseja ainda não chega, enquanto aquele tempo que a gente ainda tem tanto anseiado não acontece, enquanto talvez aquilo que a gente tem gerado no nosso coração não se manifesta, a gente levanta as nossas mãos e agradece pelo que tem. A gente levanta as nossas mãos e rende graças por aquilo que nós estamos vivendo. Fé, queridos. Abrindo um parênteses aqui também, não estou querendo dizer que você não deva abrir o seu coração e buscar ajuda, se aconselhar, ou até mesmo em um tempo de oração com o Senhor, rasgar o seu coração e até mesmo desabafar algumas insatisfações com Deus. Quem nunca fez isso? Não é sobre isso que eu estou falando, mas é sobre, às vezes, estarmos cercados por um ambiente ou por uma influência que sempre nos conduz a reclamar, que sempre nos conduz a murmurar, que sempre nos conduz a não estar satisfeito, e sempre tem algo para questionar, sempre tem algo para murmurar, sempre tem algo que não está bom, sempre tem algo que não está do jeito que a gente queria, e aquilo rouba a nossa paz, a nossa alegria. Queridos, olha para trás, olha da onde o Senhor te tirou, queridos, olha o que Ele tem feito na sua vida. Eu conheço a história de muitas pessoas aqui da nossa igreja, eu sei de onde Deus te tirou, eu sei quem você estava predestinado para ser, mas o Senhor te resgatou daquele lugar, e tem feito grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu tenho acompanhado você, eu sei que Deus tem restaurado o teu casamento, Deus tem prosperado a tua empresa, Deus tem feito você romper em tantas áreas. E aí, porque algo não está saindo do jeito que você queria, porque algo ainda não aconteceu da maneira como você gostaria que acontecesse, você já encontra um lugar de reclamação, de murmuração. Sabe, querido, seja grato, agradeça ao Senhor. Apresentamos aqui um objetivo que foi alcançado, a regularização da nossa igreja, e se você olhar para os lados, você vai ver, queridos, que muita coisa ainda falta para fazer. Até aqui, alguns milhões já foram investidos, mas faltam também alguns milhões para concluir. E aí nós temos 2 opções. Eu, que sou o líder dessa igreja, tenho 2 opções. Ou eu olho para o que ainda não foi feito e começo a reclamar,
Ou eu olho para trás e vejo, meu Deus, aonde nós estávamos e o que o Senhor fez. Como não levantar as nossas mãos e ser grato? Como não render graças ao Senhor? Não é estar conformado com aqui, é gerar expectativa no que ainda vai acontecer, mas em nenhum momento titubeando ou reclamando, porque eu sei aonde nós estávamos e o que o Senhor tem feito. E é sobre isso, queridos. É sobre demonstrar ações de graças. É sobre executar comportamentos de gratidão para com o nosso Senhor. Isso vai fazer toda a diferença. Demonstre com ações. Se você ama o Senhor de verdade, então ore mais em 2026. Se você ama o Senhor de verdade, leia mais a sua palavra em 2026. Eu não estou falando aqui, queridos, sobre tempo ou sobre quantidade. Eu estou falando daquilo que você sabe que é sacrificial para você. Eu estou falando daquilo que pode ser sacrificial para você. Se você entende que 20 minutos, meia hora do seu dia é sacrificial, é o que você pode entregar ao Senhor, então entregue. Demonstre isso com ações de graças. Pare o que você está fazendo. Estacione o que você poderia estar fazendo nesses 30 minutos, mas reserve ele para o Senhor. Demonstre com ações de graças. Demonstre com ações de graças, querido. O Senhor, Ele quer ver esse comportamento da nossa parte. Até porque se não fosse importante, Jesus não tinha questionado o leproso que voltou. E cadê os outros 9? Jesus disse aos seus discípulos, se você olha para mim, você vê ao Pai. Há tanto tempo estás comigo, como você ainda pergunta quem é Deus, olha para mim. Aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, aquilo que eu demonstro, é o próprio Senhor aqui na terra. E o questionamento de Jesus para aquele leproso foi, cadê os outros 9 que não voltaram para agradecer? Para Deus, ações de graças é importante. Não, Deus sabe que eu sou grato. Então, execute, demonstre. Não, Deus conhece o meu coração. Amém. Mas demonstre com ações de graças. Não, a minha esposa sabe que eu amo ela. Amém, mas demonstre. Não, meu marido sabe que eu amo ele. Então demonstre. É bíblico. E faz parte daquilo que ele tem para a sua vida. Não é sobre quantidade, valores. É sobre a forma como você demonstra a sua intenção. Queria chamar o grupo de louvor. A gente vai iniciar a ceia do Senhor. Mas eu quero finalizar com essa experiência que eu tive algumas semanas atrás. A gente estava na mesa almoçando e o Israel chegou com um desenho, onde ele fez ele, o irmão dele, eu e a Dalila. E ele falou, olha só papai, essa aqui é a nossa família, somos nós. E ele mostrou quem era cada um. E sabe, queridos, aquilo foi tão precioso para mim. A ação de gratidão pela nossa família, partindo dele, foi tão importante para mim. Demonstrou e eu vi o amor que ele tinha para comigo e para com a nossa família, que fez toda a diferença. Agora, se eu pego o desenho que o meu filho fez e comparo com um quadro pintado por Pablo Picasso, com certeza o quadro do Pablo vale mais. Com certeza, o desenho do Picasso é muito mais valioso e muito mais bem elaborado do que o do meu filho. E com certeza vale muito mais. Mas para mim, queridos, o desenho do meu filho é mais importante do que o quadro do Pablo Picasso. Onde você quer chegar com isso, pastor? Às vezes, querido, você olha e fala, não, isso aqui é tão insignificante para Deus. 15 minutos, 10 minutos, isso é tão pouco. Eu tinha que estar orando 6 horas, 8 horas, 10 horas. Mas sabe, queridos, se você sabe dentro do seu coração que aquilo é o que você pode fazer de melhor para com Deus, para Ele importa. Não era sobre ser bem elaborado ou não o desenho do meu filho, mas é o que ele fez de melhor para demonstrar o amor que ele tinha para comigo. Se é o melhor que você pode fazer, primeiramente para Deus, ou seja, para quem está do seu lado, não é sobre valores, quantidade, é sobre o que você pode fazer de melhor para externar
uma gratidão sincera, uma ação, uma demonstração, uma execução de ação de graças, então faça. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. As coisas vão ficar mais leves. As coisas vão romper de forma mais rápida. Um coração grato ativa o favor dos céus. Um coração grato ativa os céus. E isso, queridos, vai acelerar processos na sua vida em 2026. Queria chamar os diáconos para que eles possam já se posicionar. Você foi alcançado, queridos, com essa mensagem? Deus falou com você de alguma forma? Glória a Deus. A Bíblia fala no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 22, a respeito da ceia do Senhor. Aleluia. E nós vamos fazer isso nesse momento. Perdão, Lucas 22, 19, errei a ordem. Lucas capítulo 22, verso 19, nós vemos essa instrução do Senhor, e ela diz o seguinte: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Jesus, ele nos ensina a respeito de uma instrução que ele deixa para nós, para que não possamos esquecer desse sacrifício que foi feito por cada um de nós. Você sabe, o Senhor, ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Ele era o único que poderia fazer isso. Nele não se encontrou erro, nem falha, e por obediência ele morreu naquela cruz. E o seu sangue limpou os nossos pecados. E quando cremos nele e confessamos ele, temos ele como nosso Senhor, temos acesso à vida eterna. E a ceia, ela é a demonstração. A ceia é o memorial na qual em família fazemos isso, até que ele venha, até que possamos ceiar com ele. E sabe, queridos, essa é a última ceia desse ano de 2025, e o primeiro culto do ano nós começamos ceando. No último culto do ano nós também terminamos ceando, porque essa é uma demonstração, é uma ação, é um comportamento que mostra ao Senhor que ele é prioridade. Que ele é prioridade na nossa vida. Você está aqui nessa noite é uma demonstração de ações de graças. Não querendo questionar os que não vieram, amém, não é sobre isso, mas é sobre você ter vindo e ter demonstrado ao Senhor: eu tenho ele como primícia, prioridade. Com comportamentos como esse, você ativa o favor dos céus na sua vida. E nós vamos ceiar, queridos, com esse propósito, com esse sentimento de que realmente vamos terminar o ano onde o Senhor, ele é primícia, onde ele tem prioridade. Mas não é sobre um pão que você vai comer, ou sobre um cálice que você vai beber, simbolizando o corpo e o sangue. Não é um suquinho de uva e um pãozinho. É a tua vida, queridos. Isso aqui é uma analogia, é uma simbologia. A verdadeira ceia é o que você vai fazer amanhã. É o que você vai fazer depois de amanhã. É o que você vai fazer durante todo o ano. É a tua fidelidade à palavra. É a tua obediência aos mandamentos. Essa é a verdadeira ceia. Essa é a verdadeira demonstração de ações de graças e de fidelidade ao sacrifício que foi pago naquela cruz por nós. Era algo impagável, queridos. Ninguém poderia fazer isso a não ser o nosso Senhor. E o que precisamos fazer, o mínimo que devemos fazer, é honrar esse sacrifício. É honrar a obediência do Senhor naquela cruz. E sermos fiéis ao que Ele nos pediu para ser. Ao que Ele nos pediu para ser, amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse ano, Pai. Um ano repleto
de desafios, de rompimentos, mas repleto também, Pai, da Tua bondade, da Tua graça sobre nós. Nós estamos encerrando 2025 com muita gratidão no nosso coração. Mas unido a essa gratidão, temos expectativas por tudo aquilo que iremos viver no próximo ano.